Deus seja louvado. Amém. Irmãos, hoje aqui nesta manhã, nesta bonita praça, Deus vai preparar e ler para todos vós, em nome do Senhor Jesus, alguns versos da Santa Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens se escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Somente até aqui. Amém. Irmãos, aqui o profeta, ele estava falando de Jesus Cristo, já estava profetizando a respeito do Senhor Jesus e do seu sofrimento, a qual ele iria passar diante de todos os homens, a qual ele mesmo, irmão, sabendo que teria que passar por tudo isso, já havia feito um propósito que desceria nesta terra, irmãos, para dar a nós uma esperança de salvação. Muitos esperam em tantas coisas desse mundo. Muitos esperam enriquecer, outros esperam ter propriedades, outros esperam comprar um carro novo, outros esperam tantas esperas que existem no mundo, irmão. Mas muitos não lembram que nós devemos esperar pelo dia daquele acerto de contas, que nós teremos que nos apresentar diante de Deus. E já temos então, irmãos, um advogado que nos deu a felicidade, irmãos, de sermos despertados do sono do pecado, através da sua morte e da sua ressurreição no duro madeiro, aonde ele, irmãos, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro por aquele que o tosquia, e não abriu a sua boca. Mas quem deu crédito à nossa pregação, dizia o profeta Isaías, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Hoje, nos dias atuais, muitos homens também não querem dar crédito na pregação do Evangelho, não acreditam na volta do Senhor. Muitos se preocupam hoje, nos tempos atuais em que vivemos na terra. Há uma preocupação muito grande sobre os acontecimentos, sobre as enfermidades que estão se manifestando, sobre a economia, a política, enfim. Mas se vê poucos se importando, irmãos. Poucos, não quero dizer assim, generalizar, mas poucos aqueles no sentido em quantidade de população que há no nosso planeta Terra, que aproximadamente chega a quase já a 8 bilhões, estava a 7 bilhões, mas diz alguns que já está perto de 8 bilhões ou alguma coisa parecida, não posso afirmar. Porém, muitos não estão dando o devido valor no sofrimento do Senhor Jesus. Antes, irmãos, estão preocupados com grandes templos, com grandes posições hierárquicas dentro desses templos, com grandes multidões que querem arrastar para serem idolatrados a si próprios como grandes pregadores.
Mas nós, irmãos, devemos lembrar que o grande pregador, o maior pregador do universo, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só pregou, irmãos, o Evangelho, mas ele demonstrou para nós o que é o verdadeiro Evangelho. Ele não é aquele Cristo, irmãos, que está pendurado na cruz. Ele é um Cristo que já saiu da cruz, que já não está mais nela, que venceu a morte e venceu o inferno. E venceu o inferno. Um Cristo que não nasceu em Roma, que não é romano. Um Cristo que é judeu, um Messias que é judeu, que nasceu em Belém da Judéia e que veio para salvar toda a humanidade. Mas quanto desprezo, irmãos, por aqueles que falam de Jesus Cristo. Hoje nós podemos dizer que existe uma perseguição sobre aqueles que se dizem cristãos, os verdadeiros cristãos, porque muitos falam que são crentes, mas não são cristãos. Crentes em alguma coisa, todo mundo é. Um crê numa coisa, outro crê em outra, outro crê numa divindade, outro crê numa divindade que não é divindade. A única divindade é o Senhor eterno. Um crê numa imagem, outro crê numa pedra, outro crê em outro Deus. Não estamos aqui falando de nenhuma, não estamos atacando nenhuma crença, mas a verdadeira crença que nos pode dar a salvação é a crença neste que foi, irmãos, crucificado e ressuscitado, que nele se manifestou a glória do Pai, o verdadeiro Messias, o Yeshua HaMashiach em hebraico, que veio nesta terra, irmãos, não para demonstrar ao homem que o homem teria que ter ganância, poder, ambição e outras coisas mais, mas para mostrar ao homem que o único mandamento que resume-se todos os outros é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e que vale guardar todos os mandamentos, não menosprezando-os, mas não amar o próximo, e não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo. Isso vai invalidar todos os outros mandamentos. Você pode dizer, lembramos da parábola do publicano e do pecador, que estavam dentro do templo daquela época, porque hoje já não existe mais o templo. Ele foi derrubado, o segundo templo, por volta dos anos 70, pelo imperador Tito, que era, na verdade era um general na época, e depois se tornou imperador romano. Irmãos, aquele templo foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra para que se cumprisse a Escritura. Mas naquela época, irmãos, que o Senhor Jesus mostrou aos seus discípulos aquele publicano e aquele pecador dentro do templo, ele mesmo disse, o publicano batia no peito e dizia, eu agradeço porque eu tenho dado os meus dízimos, porque eu sou santo, porque eu não falto às reuniões, porque eu sou uma pessoa assídua, cumpridor dos mandamentos. E o outro, o pecador, batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não mereço nada de ti. E o Senhor perguntou aos seus discípulos e disse, qual dos dois você acha que saiu justificado no templo? Aquele que se exaltou ou aquele que se humilhou? Os discípulos ficaram calados. O Senhor falou para eles e disse, eu vos digo que aquele que se humilhou saiu justificado, porque todo aquele que se humilha, Deus exalta. Ressaltamos, irmãos, que eles estavam orando em pé no templo, eles não estavam orando ajoelhados. Então isso quer dizer que o Senhor poderia reprovar os dois, porque não estavam ajoelhados. Existem denominações que criam dogmas. Não adianta você se ajoelhar e no seu coração estar cheio de rapina, de ódio, de orgulho. É lógico que de joelho sempre é melhor, seja na alegria, seja na dor. Quando nós estamos orando ao Senhor, sempre de joelho é melhor. Porém, irmãos, se nós orarmos em pé, sentado, em comunhão com Deus, e o que está ajoelhado, irmãos, estiver cheio de ódio, de nada vale. O que Deus vai ver não é a posição do teu corpo, mas sim a intimidade e a ligação com o teu coração. Ah, mas você pode dizer, mas a doutrina, você não entendeu ainda que a verdadeira doutrina que salva é crer em Deus acima de todas as coisas e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Depois, na sua jornada, no tempo do seu batismo,
obedecer o mandamento do batismo, para que seja completa a sua renúncia para o mundo. Mas desde o momento que você crê em Jesus Cristo e aceita Ele, entrega a Ele a tua vida, você já está com a salvação garantida. Isto é, se você realmente entregar de coração, não de boca. Não adianta eu falar que eu estou entregando meu coração para o Senhor e quando eu virar a esquina, continuar a mesma coisa. Porque Deus conhece o coração. Por isso, dá crédito a esta pregação. Irmão, irmã, você que está ouvindo, dá crédito a esta pregação. Não seja um crente apenas de 4 paredes de denominacional. Seja um crente atuante, um crente praticante, um crente cristão. Não apenas um crente, mas um crente cristão. Um crente que pratica aquilo que Cristo ensinou. Que dá a mão ao que está cansado. Que ajuda e dá remédio para o que está ferido. O verdadeiro cristão, ele não mata, ele procura dar vida. Ele não joga fora, ele procura ver se recupera. Se você está em algum lugar que alguém lança fora por qualquer coisa, que alguém corta alguém por qualquer coisa, então saiba que estes não estão praticando o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é tentar recuperar a alma para que a pregação do Evangelho possa então ser, irmãos, bendito é o nome do Senhor, ser executada de acordo com aquilo que está escrito aqui. O Senhor, Ele foi desprezado, foi maltratado, mas Ele tomou as nossas enfermidades, levou as nossas dores, e nós o reputamos por ferido, aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Irmão, uma ovelha, mesmo que ela esteja na boca de uma fera, ela não grita, ela apenas derrama suas lágrimas. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por apertos e temos que chorar, temos que clamar, mas lembra-te que Jesus Cristo ouviu a tua oração e Ele vai vir ao teu encontro. Guarda esta pregação, passe ela para frente, alguém poderá precisar de ouvir estas santas palavras. É o que Deus me dá, Deus seja sempre louvado.